Macho safado, não quero. Macho liso que não paga uma unha, não quero. Macho liso que não paga um bronze, não paga uma sobrancelha, não faz uma feira, não ajuda a mulher, não quero. Ainda tem esses bonitinhos aí pra chegar e dizer: ai, porque você é interesseiro o quê, macho? Eu tô com interesse em quê? No teu salário mínimo, é? Fecha esse teu cu, macho, que teu salário mínimo que tu faz no mês, eu faço numa diária, entendeu? Só que aqui não tem nenhuma otária, não. Pra ficar com mulher bonita, tem que bancar mesmo, amor. Conselhos de amiga. Amigos, hoje eu prefiro 10 homens ao meu lado. Vamos brindar. Fiel, porque tem um fiel. Você que é fiel aí. Porque tem mulher falsa no mundo também. Nossa Senhora. E o homem é sincero. Ele, quando ele ama, ele ama. E o homem de verdade. Você que é de verdade aí. Comenta aí. Eu sou de verdade, sou sincero. Porque não tem mais homem nessa jossa dessa vida aqui, desse Brasil que nós estamos. E os poucos que tem mulher otária no mundo, tá jogando mato, reclamando aí dentro de casa. Reclama. Vem pra essa vida aqui pra tu ver o que é guerra. Só gay no mundo. Viva vocês aí, mulheres, que tem um feio, um bonito dentro de casa. Acabou, Brasil. Não tem mais não. Quem casou, casou. Tem uma conversa que ninguém está tendo em voz alta. Não nos podcasts, não nas redes sociais, não nas mesas de jantar. É uma conversa que existe apenas nos áudios de madrugada que uma amiga manda para outra, nas pesquisas de internet feitas às 2 da manhã, nos consultórios de terapeutas que estão lotados como nunca estiveram antes. E ela começa com uma palavra que a maioria das pessoas ainda não consegue pronunciar sem desconforto. Não a solidão de estar fisicamente sozinha. Não a solidão de quem mora num quarto pequeno sem companhia. Estou falando de uma solidão que aparece dentro de um jantar animado, dentro de uma timeline cheia de notificações, dentro de uma vida que, olhando de fora, parece absolutamente completa. Se você ficou uns 3 segundos pensando em alguém que conhece que pode estar passando por isso, ou pensando em você mesma, então você está no lugar certo. Esse canal existe para ter as conversas que a maioria das pessoas ainda não tem coragem de começar. Se isso ressoa com você, considere se inscrever. Não porque o algoritmo precisa, mas porque o que vem por aí vai te fazer querer continuar essa conversa. Quando você vê todas as suas amigas namorando, casando, começando a ter filhos e você ainda tá solteira, você começa a questionar o que tem de errado com você, porque elas estão namorando, elas estão encontrando alguém, pra você não tem nada nesse mundo. Essa dor de se sentir atrasada, ela é uma das que mais pegam pra mulher, porque ela começa a achar que ela vai ficar sozinha pra sempre e que pra ela não sobrou ninguém. E aí ela começa a se sentir sozinha, porque ela começa a ver as amigas que andavam com ela em um relacionamento, não dando mais tanta atenção, e elas começam a se sentir sozinhas no aspecto de eu não vou ter um parceiro pra minha vida. E eu tenho muitos planos com esse parceiro. Só que aí é o ponto em que você não pode se apressar mais do que o necessário. Porque muitas dessas pessoas que estão em um relacionamento, estão em um relacionamento ruim. Estar em um relacionamento não significa sucesso. E talvez você ainda não está porque você tem um nível de clareza maior e você tá usando o seu tempo pra se dedicar pra saber mais sobre relacionamentos. Então não se feche para o amor, saiba que esse amor vai chegar pra você, mas não fique nessa energia da comparação, nesse medo de ficar sozinha, porque se você se desenvolve, é interessante, vai ter alguém nesse mundo pra você sim. Existe uma versão da solidão que ninguém ensinou a nomear. Ela não aparece quando você está sozinha. Ela aparece quando você está cercada de gente e ainda assim sente um vazio silencioso. É a sensação de ser vista, mas não ser conhecida de verdade. E em 2026, mais mulheres do que nunca estão experimentando exatamente isso. Até porque nós não mordem, né? Mas se for preciso, morde. Vai que daqui pra mais tarde você arrumar algum boy, né? Pelo menos pra pagar a passagem, um caldo. É verdade. No 244, tatuado com cavanhaque assim, ó. Joga aqui no peito da mãe que eu pego. E essa dá não penso 2 vezes, não. Aqui tem um monte de menino bem bonitinho, mas parece que é tudo viado. Não chama a mulher pra poder dançar. Já é isso, Salitre? Não é medo, não?
Não, é não. Até porque nós não mordem, né? Mas se for preciso, morde. Assim. Os dados não mentem. A taxa de mulheres sem relacionamentos estáveis mais do que dobrou na última década. Mas o número que realmente assusta não é esse. É o das que declaram ter menos de 3 amizades íntimas. Intimidade emocional profunda está desaparecendo das vidas femininas em velocidade silenciosa. E a pergunta que ninguém está fazendo é: por que agora? Por que tão rápido? Com certeza você já ouviu essa frase. Não existem mais homens, o mundo é gay, ninguém quer mais relacionamento sério. É melhor ficar no ruim que eu já conheço do que ficar solteiro e começar tudo de novo. É sério mesmo que as mulheres acreditam nisso? Eu ouço isso quase todos os dias e elas acreditam tanto no que falam que se tornam inconscientemente indisponíveis para o amor. Muitas vezes se escondendo por trás de um discurso feminista que não precisam de homem, que não precisam de ninguém e que elas conseguem passar a vida toda sozinhas. Mas deixa eu te falar, se ela acredita nisso, isso acaba virando uma realidade na vida delas. Olha, entenda. Existe homem sim, sempre vai existir. E existem homens dispostos a ter sim um relacionamento. Ainda digo mais, sempre vai ter um homem procurando aquela mulher. Mas enquanto ela não mudar a forma de pensar, falar e sentir, ela vai continuar indisponível para o amor e sozinha. Tem dias em que o silêncio de um apartamento próprio, bem decorado e cheio de plantas, parece bonito. E tem dias em que esse mesmo silêncio pesa de um jeito que não cabe em palavras. A linha entre independência e isolamento às vezes é mais fina do que parece. Reconhecer isso não é fraqueza. É um dos atos mais honestos que alguém pode ter consigo mesmo. Nós estamos nos tornando mulheres cansadas, tristes e solitárias. Por culpa da gente mesmo. É tanta militância pelo feminismo e pelo empoderamento que eu queria fazer uma pergunta a todas as mulheres aqui. O que é que nós ganhamos ao longo desses anos, a não ser tristeza, solidão e estresse, estando só? Eu não consigo entender, gente, por que as mulheres estão brigando por uma coisa que só está acarretando problema para a própria vida das mulheres. É tão difícil você conduzir uma vida, um lar, uma família só. Mas as mulheres estão brigando todos os dias para isso, tentando provar que tem uma força que no fundo nós não temos. Porque vai chegar uma hora que a conta vai chegar e a matemática não vai bater. E aí você vai saber como é ruim ficar só. Como é ruim não ter uma pessoa para te apoiar. Entendeu? Então você que tá casada, que tem sua família, valorize. Pelo amor de Deus, para com essa loucura, já chega, tá cansado. A gente está se tornando mulheres cansadas, tristes e solitárias por culpa da gente mesmo. Aqui está algo que a maioria dos artigos sobre esse assunto não vai te dizer. A solidão feminina moderna não tem cara de tristeza. Ela tem cara de produtividade, conquistas e autoconfiança aparente. Ela se esconde exatamente nos perfis que parecem mais realizados. E talvez seja por isso que demoramos tanto para enxergar. Uma coisa que minha mãe me ensinou desde muito nova, eu vejo muita mulher fazendo errado, você não precisa contar tudo pro homem. Eu sei que às vezes você pensa que se você não contar algo, é como se você estivesse escondendo daquela pessoa alguma coisa. Só que você não tá escondendo. Você não precisa contar pra ele situações e coisas que não vão influenciar no seu relacionamento e que só vão prejudicar muitas vezes o relacionamento. Você não precisa, não é que você não precisa, você não deve contar os segredos das suas amigas pra ele, pelo amor de Deus. Você acha que ele te conta quando o amigo dele faz uma coisa errada? Quando faz uma merda, quando faz algo que não deve fazer? É claro que não, você não tem que contar isso. Isso é uma coisa pessoal da sua amiga. Você não tem que contar pra ele quando, por exemplo, uma pessoa aleatória foi lá e curtiu suas fotos. Pra que você vai contar se você não deu moral pra essa pessoa, se você não interagiu com essa pessoa, se você não fez nada? Isso é algo que não influenciou em nada no seu relacionamento, você não precisa contar. Porque você é um ser separado dele. Ele também tem a vida dele, também tem as questões dele, também tem as particularidades dele. E você também tem as suas questões. Muitas vezes, essa necessidade de querer falar
tudo pro outro, principalmente quando algo assim, a pessoa curtiu minha foto, algo aconteceu, é uma necessidade de muitas vezes passar ciúmes no outro e uma própria insegurança sua. Porque se vocês confiam um no outro, se vocês têm essa plena confiança, você tem que entender que muitas vezes ele também não vai te contar coisas. Então a pessoa foi, deu em cima dele, ele não reagiu, não fez nada. Pra que ele vai te contar se isso só vai te trazer insegurança? Conselho de amiga: segura mais a boca. A vida da solteira hoje não tá fácil. Mas também, olha os homens, olha a lástima de homens. Tantas mulheres lindas, bem resolvidas, solteiras. Hoje em dia as pessoas não querem muito assumir compromisso. Nem namoro, quem dirá casar, né? Mas... nem namoro. Imagine uma mulher de 30 e poucos anos. Ela tem um apartamento bonito num bairro legal. Tem carreira, tem plano de saúde, tem um Spotify com playlist curada para cada humor. Ela viaja sozinha uma vez por ano e posta as fotos com legenda sobre liberdade. As pessoas nos comentários dizem que ela é inspiração. Na terça à noite, ela está deitada no sofá com o celular na mão, rolando o feed sem realmente ver nada, enquanto sente algo que não consegue nomear direito. Não é tristeza exatamente, não é angústia. É uma espécie de vazio flutuante que aparece especialmente quando não tem nada específico para fazer, quando não tem uma entrega urgente, quando a vida pausa por alguns minutos e o silêncio aparece. Ela não falaria isso para quase ninguém, até porque não sabe bem como explicar. Sua vida do lado de fora parece boa, parece até invejável. Então, como falar que se sente de alguma forma profundamente solitária? Esse cenário não é ficção, não é caso isolado. E em 2026, ele vai se multiplicar numa escala que ainda não processamos completamente. Pesquisas de bem-estar subjetivo, feitas em vários países, incluindo o Brasil, já apontam para uma direção consistente. Mulheres entre 25 e 45 anos estão relatando níveis crescentes de solidão emocional, mesmo quando suas vidas sociais superficialmente parecem ativas, mesmo quando têm relacionamentos, mesmo quando têm família por perto. O problema não é falta de contato. O problema é falta de profundidade. E isso é uma distinção que muda tudo. Tem quantos anos vocês? 19. Vocês são solteiras, namoram, casadas? Solteira. Os homens estão chegando em vocês atualmente? Não, tá difícil aqui. Tem 3 dias que nós estamos aqui e não chegou um. Que isso? Eu não acredito. Eu acho que isso é o que tá acontecendo. Os caras não querem mais chegar as mulheres. Sabe o que o cara me falou? Cara, eu prefiro ir na Fatal Model, encontrar uma menina do job e ser feliz e aproveitar a noite. O amor mesmo. Então prefiro as meninas do job do que as mulheres normais. É verdade. Tu acha disso? Não, é porque, tipo assim, a mulher também já fica meio traumatizada, porque já tem homem ruim demais. Aí eu acho que fica uma guerra, assim, dos dois lados. Um homem que pode ser ruim, uma mulher que já tá traumatizada, ou uma mulher, às vezes, que é ruim também, e um homem que já tá traumatizado, aí junto. Tá sem homem agora nesse mundo. Tá difícil aqui. Para entender onde estamos, precisa entender de onde viemos num espaço de tempo muito curto. Nos últimos 15 anos, aconteceram 3 revoluções simultâneas que ninguém teve tempo de processar direito. A primeira foi a revolução das redes sociais, que transformou o jeito como as pessoas se apresentam para o mundo e, consequentemente, o jeito como se percebem. Quando você passa anos criando uma versão pública de si mesma, escolhendo os ângulos, as palavras, as narrativas, você começa, quase sem perceber, a criar uma distância entre quem você é e quem você mostra. Essa distância tem um custo psicológico real. Ela dificulta conexões genuínas, porque conexão genuína exige mostrar o que não está no feed. A segunda revolução foi cultural. Uma mudança profunda e necessária nos papéis sociais, nas expectativas sobre relacionamentos, na definição de sucesso feminino. Mulheres foram encorajadas, com razão, a priorizar autonomia, carreira, independência financeira. Mas em algum momento dessa trajetória coletiva, uma narrativa secundária começou a se infiltrar.
A de que precisar de conexão íntima, precisar de um parceiro, precisar de amizades próximas era de alguma forma sinal de fraqueza ou dependência, como se a mulher verdadeiramente forte fosse aquela que não precisasse de ninguém. Isso não é liberdade, isso é uma armadilha com cara de empoderamento. A terceira revolução foi a da hiperconectividade digital, que criou a ilusão de companhia constante, enquanto na prática foi substituindo interações profundas por interações rasas. Você pode passar 12 horas se comunicando, mensagens, stories, comentários, e chegar à noite sem ter tido uma única conversa que realmente importou, sem ter sido vista de verdade por ninguém, sem ter tocado em nada real. Essas 3 revoluções acontecendo ao mesmo tempo criaram uma tempestade específica. E em 2026, os efeitos dessa tempestade vão começar a aparecer com uma clareza que vai ser impossível ignorar. Tava aqui agora falando no meu outro app vizinho uma coisa. Sabiam que não se penteia cabelo assim? Eu descobri esses dias, é com a escova assim, ó. A explicação, eu não vou saber te explicar como e o porquê. Mas eu sei o porquê. Eu entendi, mas eu não sei explicar. É um negócio sobre as cerdas da escova. Tava falando com os meus seguidores que eu acho impressionante, né? Eu tô indo pra casa de uma amiga, que é ela e o namorado dela. Porque pra mim, se mora junto é namorado, não tem quem me faça falar que não. E aí, eu fico impressionada como os casais adoram ter uma amiga solteira pra formar um trisal. Não um trisal igual vocês estão achando, mas o trisal de tá sempre ali. Amiga solteira sempre tá junto. Por quê? Sabe o que eu acho que é? Porque a vida do solteiro é desgraçada, gente. A vida do solteiro é triste. E aí a amiga solteira encalhada, ela gera o quê? Entretenimento. Tá aí tudo que o casal precisa, porque eles já estão ali todos os dias, um olhando pra cara do outro, chega uma hora que ninguém aguenta mais ninguém, eles precisam de quê? De novidades. A novidade vai ser quem? A amiga que vive na solteirice sempre tem uma história ruim pra contar, porque é sempre uma desgraça. Olha, a mulher solteira, ela nunca tem uma história boa pra contar. Sabe por que eu sei disso? Que eu tô rolando solteira? Eu digo isso por experiência própria, meu amor. É caos atrás de caos. Somente isso. Eu cheguei a essa conclusão. Que a amiga solteira encalhada, ela gera entretenimento pro casal. E ela vira jurada, ela vira terapeuta. Ela vira várias coisas dentro do relacionamento da sua amiga, do seu amigo. Quando eles brigam, que você tem que... Você quem tem que falar quem tá certo e quem tá errado. Se você fosse exemplo de alguma coisa, você não consegue ficar com a opção no final de semana, consegue manter um contatinho uma semana, como é que você faz? Aí outra coisa é que a solidão da mulher solteira é uma coisa triste que ninguém fica falando sobre, tá? A gente fica postando meme e as pessoas já criam uma fique que você tá apaixonada. Te normalizem o meme. Normalizem. É igual as indiretas do Twitter. Não são indiretas, são reflexões. Postam um negócio no Twitter, uma letra de uma música, todo mundo... Ih, meu Deus do céu. Porque a mulher solteira, como eu falei, ela tem história pra contar todo final de semana, né? Mas não é história boa não, amor. É derrota. Porque não tem que salva. É aí que tá a parte triste da mulher solteira. Mas aí a gente tem que também falar das mulheres, das nossas amigas que ficam recém-solteira, né? Tava namorando há muitos anos, tava casada, aí fica solteira e acha que você é o exemplo da solteirice. Pra sair com elas, porque você tem pique, porque você tá aí nesse mundo há muito tempo. Sempre surge. Naquele momento você desacelera, vem uma amiga e fica solteira. O que ela faz? Ela te procura. Ela te procura porque ela acha que você vai ser a solução de todos os problemas dela. Você vai falar qual lugar que ela tem que ir, o que ela tem que fazer, animar ela. E você revive todo aquele processo de novo. Por quê? Porque você tem que acompanhar ela. Mulher não solta a mão de mulher, não pode soltar. Ainda mais de amiga. Aí você tem que ir junto. Não é mais aquela mesma empolgação, não é mais aquela emoção, aquela vamos sair, não é, gente, você só vai, entendeu? Você só vai porque você tem que ir, porque você tá ali, apoio moral. O apoio moral é tudo, principalmente pra recém-solteira, porque recém-solteira também é triste. Recém-solteira, ela tá sofrendo, ela quer viver a vida, ela tá com a sede de descobrir o mundo. Uma hora que essa recém-solteira também vai cansar. Isso aí chega pra todo mundo. Quando ela não se apaixona e emenda um namoro no outro, né? Que tem isso também. Aí te larga e você continua solteira, sua amiga tá lá namorando já. Vamos parar aqui por um segundo, porque tem algo nos dados que precisa ser dito sem suavizar. Em pesquisas de bem-estar conduzidas nos últimos 3 anos em países como Estados Unidos, Reino Unido e Austrália, e os dados brasileiros apontam na mesma direção, mulheres jovens adultas estão consistentemente relatando mais solidão do que qualquer outro grupo demográfico.
mais do que idosos, mais do que adolescentes. Isso deveria ter virado manchete, deveria ter gerado debates. Em vez disso, ficou enterrado entre outras estatísticas porque é desconfortável demais. Tem mais. O número de mulheres que dizem não ter ninguém com quem conversar sobre problemas pessoais sérios cresceu de forma significativa na última década. Não estou falando de não ter com quem sair. Estou falando de não ter alguém em quem confiar de verdade, em quem abrir o que está pesando de verdade. Amizades femininas, que historicamente eram uma das fontes mais poderosas de suporte emocional, estão sofrendo. A vida adulta fragmenta grupos, carreiras distanciam pessoas, relacionamentos, quando aparecem, frequentemente consomem o tempo e energia que antes iam para amizades. Filhos também. E o resultado é um isolamento gradual que acontece tão lentamente que muitas mulheres só percebem quando já está instalado há anos. E sobre relacionamentos românticos, esse é um capítulo separado, mas não pode ser ignorado. Existe uma tendência crescente de mulheres que estão optando por não priorizar relacionamentos afetivos. Isso tem razões legítimas e complexas. Histórico de relacionamentos que não valeram o custo emocional, expectativas que não foram correspondidas, uma redefinição saudável de prioridades. Mas existe também uma camada que é mais difícil de admitir. Algumas estão evitando relacionamentos não porque não querem, mas porque têm medo. Medo de se decepcionar, medo de investir e perder, medo de precisar de alguém e ser deixada. E quando o medo se disfarça de escolha, é muito difícil de identificar. Aqui entra uma das dimensões mais interessantes e mais complicadas desse fenômeno. A solidão moderna tem um figurino específico. Ela não se parece com as imagens que vêm à mente quando a palavra aparece. Não é a figura melancólica olhando pela janela num dia de chuva. A solidão de 2026 está de salto, com café na mão, com agenda cheia de compromissos, com 1000 histórias interessantes para contar. Ela tem a cara de alguém que está sempre ocupada, sempre em movimento, sempre produzindo, crescendo, conquistando. E é exatamente essa performance que torna o problema invisível, tanto para quem está de fora, quanto muitas vezes para quem está vivendo por dentro. Existe um mecanismo psicológico fascinante aqui. Quanto mais você constrói uma identidade baseada em força e autossuficiência, mais difícil fica reconhecer que está se sentindo solitária. Porque reconhecer a solidão parece contradizer a narrativa, parece enfraquecer a imagem. E então a pessoa continua em movimento, continua ocupando o tempo, continua produzindo, às vezes a ponto de um colapso. Terapeutas estão vendo isso acontecer em consultório com uma frequência que está aumentando. A paciente que chega não porque está triste demais para funcionar, mas porque chegou num ponto em que a funcionalidade dela está perfeita e mesmo assim algo está profundamente errado. Ela tem tudo. Ela fez tudo certo. E ainda assim. O ainda assim é onde mora a conversa mais importante. Tem uma dimensão desse fenômeno que poucos querem olhar diretamente porque é mais incômoda do que as outras. As relações entre homens e mulheres, no sentido mais amplo, não apenas romântico, passaram por uma transformação rápida e profunda, e ainda estamos no meio desse processo sem ter chegado num lugar de equilíbrio novo. Existe uma tensão real, documentada, entre grupos que estão operando com narrativas cada vez mais diferentes sobre relacionamentos, papéis, expectativas. Isso cria um ambiente onde a comunicação genuína fica mais difícil, onde o terreno compartilhado fica mais estreito, onde o medo de mal-entendidos, de julgamentos, de conflito, faz muitas pessoas recuarem antes mesmo de tentar.
E o resultado prático disso não é uma ideologia vencendo outra. O resultado prático é mais pessoas sozinhas, de todos os lados, por razões diferentes, com histórias diferentes, mas chegando no mesmo lugar. A solidão feminina de que estamos falando aqui não existe no vácuo. Ela existe dentro de um contexto social mais amplo, onde conexão genuína ficou mais difícil para muita gente. E entender isso, sem transformar em batalha, sem procurar vilão, é parte do que torna essa conversa produtiva, em vez de apenas dolorosa. Se você chegou até aqui, você provavelmente reconheceu alguma coisa nesse vídeo. Seja em você mesma, seja em alguém que você ama, seja na sociedade ao redor de um jeito que você já havia sentido, mas não tinha nomeado. Solidão não é sentença. Não é definição permanente de nada. É um estado que tem endereço, tem história e, mais importante, tem movimento. O que eu espero que você leve desse vídeo não é tristeza, é consciência, é a habilidade de olhar para o cenário atual com mais clareza, seja para cuidar de você mesma, seja para ser mais presente com alguém que pode estar passando por isso em silêncio. Existe uma pergunta com que eu quero te deixar, não para você responder em voz alta agora, para você deixar circulando pelos próximos dias. Qual foi a última vez que você foi completamente honesta com alguém sobre como você está se sentindo de verdade? Não a versão editada, não a versão que cabe numa frase de efeito, a versão real com todas as arestas. Se a resposta demorou para vir, talvez esse seja um lugar interessante para começar. Esse vídeo vai continuar existindo. Vai chegar em pessoas que precisam ter essa conversa. Se você acha que ele importa, se algo aqui fez sentido, compartilha com alguém que você acha que precisaria ouvir. Não como dica, como gesto de cuidado. E se quiser continuar esse tipo de conversa sobre comportamento humano, sobre relacionamentos modernos, sobre o que está acontecendo com a geração que cresceu conectada, mas chegou na vida adulta com um certo tipo de fome, o canal está aqui para isso. Inscreva-se se ainda não é inscrito. Nos vemos no próximo.